Pecado de estimação. Como entender um pouquinho sobre esses pecados que muitos dizem os pecados do dia a dia, os pecados cotidianos? Fique ligado e atento ao nosso programa. Mais uma vez, adentrando a sua família, a sua casa, nesse tempo da Quaresma, te ajudando a viver muito bem e se preparando para a Páscoa do Senhor. Deixe seu like, compartilhe e divulgue, que o nosso programa só está começando. Maravilha, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez um programa especial neste dia maravilhoso. O que você quer saber? Você pode ter acesso a esse programa a qualquer dia do ano. Você pode estar adentrando na DATV, o canal da Diocese de Apucarana. Quando você receber a notificação, temos os programas desse canal, mas também o nosso programa. Estamos aí todas as semanas evangelizando, catequizando, buscando informações para melhor viver diante da vida da igreja, diante do magistério, com as Sagradas Escrituras, em busca da vida eterna. Por isso, vai deixando seu like, vá comunicando, deixando seu recado conosco e assim evangelizando juntos. Olha, nós estamos nesse período da Quaresma ainda. Os nossos programas querem concentrar um pouquinho nessa vivência de nos preparar para a Páscoa do Senhor. E mais uma vez eu estarei falando sobre pecado. Mas as pessoas perguntam, só sabe falar sobre isso? É um assunto que é muito interessante para a nossa vida. Se queremos realmente alcançar voos profundos e altos, então nós devemos, de fato, combater os nossos pecados. Se queremos ir para o céu, então nós devemos entender quais são os nossos pecados que cometemos para buscar a mudança de nossa vida. E quero falar sobre os pecados de estimação. Talvez a nossa luta não seja contra as faltas, mas contra esses pecados que muitos falam, esses pequenos pecados, pequeninos pecados, os pecados do dia a dia. Nós sabemos de fato que nós devemos entender que os pecados de estimação são vícios que nós cometemos diariamente, como por exemplo o orgulho, uma preguiça, a vaidade, o orgulho, a corrupção, vícios que nós temos que podemos até saber que é pecado, mas a gente começa a produzir em nós. Às vezes pegou alguma coisa ali, nesse pegar já é um roubo, pegou emprestado, nunca devolveu, já é um roubo, mas passou despercebido, depois de 20 anos a pessoa vem lembrar, padre, eu fiz isso lá no passado. É uma situação que às vezes nós cometemos diariamente, coisas insignificantes, pode assim dizer para algumas pessoas, mas que também se tornam pecados graves, pecados mortais, que fazem nos perder a nossa vida diante de Deus. E seja quais forem os nossos pecados, não venha dizer pecado seja mortal grave, pecado leve ou pecado do dia a dia, tudo é pecado. Não adianta ficarmos dando desculpas, porque muitas pessoas falam aí, isso é um pecadinho de nada. Outras pessoas nesse pecado de estimação, eu consigo me controlar, eu vou vencer, um dia eu irei parar com tudo isso que eu estou fazendo, principalmente quando a pessoa ela vai confessar e ela tem uma empresa, padre, olha, mas eu tiro alguma coisinha ali a mais, porque o outro também, o meu concorrente tira, e se eu não fizer isso eu acabo perdendo, mas eu vou conseguir parar. Eu já digo que isso é mentira. Uma vez que você vive assim, se você não tiver uma luta diária, você não vai conseguir. Quando pecamos contra Deus ou o nosso próximo, normalmente nós sentimos efeitos, porque à frente nós vamos sentir alguma coisa. Vemos, olha, minha vida não está andando por essa situação, daí você vê por erros que você cometeu nesse pecado de estimação. E nós precisamos, de fato, vencer tudo isso.
Então, eu quero contar uma história, que a história é importante para ilustrar o que eu estou dizendo. Santo Afonso Maria de Ligório, um dia ele contou uma história de uma índia, uma jovem, que estava saindo de seu quarto com a intenção de cometer um pecado, um pecado que aquela jovem queria fazer. Então, de repente, ao sair ali da sua casa, ela ouviu uma voz. Nossa Senhora dizendo: pare, aonde você está indo? E a imagem de Nossa Senhora das Dores, para quem conhece, tem as espadas. Tem algumas que têm as 7 espadas, tem uma que só tem uma espada. E naquele momento, Nossa Senhora, tirando a espada que estava cravada em seu coração, então disse, entregando ali para a índia: olha, pegue essa espada e perfure meu coração, em vez de ferir o coração de meu filho pelo pecado que você vai cometer. Então, naquele momento, ao ouvir essas palavras daquela jovem, ela prostrou-se no chão e começou a chorar, a desabafar com muita tristeza e pedindo perdão a Deus e a Nossa Senhora por aquilo que iria fazer. Por que eu estou ilustrando essa história? Para que nós possamos entender de fato o pecado de estimação. Sabemos que é errado, mas é difícil. É difícil, de fato, muitas vezes esse autocontrole de nós mesmos. Mas isso nós conseguimos vencer através de boas orações, de arrependimentos constantes. Pode ser útil para nós de fato pecar, mas se eu conseguir me controlar com boas confissões, nas minhas frequências confissões, eu conseguiria combater esses pecados de estimação. Pode não me levar assim para o inferno, mas magoa o coração de Deus. E esses pecados podem se tornar pecado grave, porque isso vai aumentando, e ali a gravidade também ela pode acontecer. Por isso vamos, de fato, aqui pedir a Deus que nos ajude a combater esses nossos pecados. Isso requer exercício espiritual, isso requer uma vida de espiritualidade. Somente assim nós conseguiremos entender, nesses bons exames de consciência, o combate dos pecados de estimação. Tem alguns livros que podem te ajudar. Eu tenho o livro Opus Corde, e esse livro lá tem todas as noites um exame de consciência que você pode fazer antes de deitar, com os pecados que você cometeu durante o dia, porque a palavra de Deus, o Código de Direito Canônico nos fala que nós pecamos no dia no mínimo 7 vezes, 7 vezes no mínimo. Então imagine quantas vezes nós podemos cometer pecados de estimação. Deus quer nos libertar da escravidão do pecado, então estende a sua mão a Ele, diante do sacerdote. Procure uma direção espiritual, como eu disse no programa anterior, disciplina, que você conseguirá vencer. É preciso romper com o pecado a cada dia, dizer: olha, por hoje não. É aquela canção do Dunga que fala: por hoje não vou mais pecar. Você tem que ter e dizer diante de Deus para romper esse pecado. Eu digo por mim, na minha vida, eu também faço isso. Por hoje não. E assim você vai colocando jaculatórias, isso vai te ajudar. Agora você tem que ocupar a sua cabeça com alguns afazeres, seja com a música, seja com leituras, com exercício físico, mas não deixe a sua cabeça livre, porque é aí que você vai adentrando de fato nos pecados de estimação. Seremos perfeitos, mas o Senhor quer que lutemos contra os nossos pecados. Estamos buscando a perfeição, não somos santos, mas estamos a caminho. Depende de você, somente assim você vai vencer as tuas tentações. Que Deus abençoe esse nosso programa de hoje, que Deus ilumine esse tempo quaresmal que nós estamos, porque já na próxima semana, nesses últimos dias de nossa quaresma, vamos já nos preparar na reta final para viver uma Semana Santa.
já vá se confessando, já vá procurando nas suas penitências, seus jejuns, obtermos de fato a resposta da qual você anseia. Somente assim iremos chegar no final e com Ele ressuscitar para a glória eterna. Que Deus abençoe você, que Deus ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.